Oi gente, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo. Esse vídeo um pouquinho atrasado, 2 semanas, porque eu tinha previsto de colocar toda semana um vídeo aqui, mas aconteceram algumas coisas, a semana foi meio apertada, mas sem vídeo a gente não fica. Então, gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto bem, como eu posso dizer, instigante. Pra mim é, né? Não sei se é polêmico, pra mim não é, mas enfim, eu gosto muito de pensar a respeito, como todos os assuntos que eu tenho falado aqui, né? Eu gosto muito de pensar a respeito, esse é mais um. Eu vou falar um pouco da relação do cristão, talvez, né, com o materialismo, capitalismo, e um pouco de como a gente se relaciona com Deus, né? A partir disso, como a gente lida com essa situação, como a gente coloca Deus no meio disso. Mas no bolo todo, o que eu quero falar hoje sobre essa questão do materialismo, a nossa relação com Deus, é em como nós às vezes impomos obrigação a Deus, né? Como às vezes nós tentamos obrigar Deus a fazer alguma coisa por nós, quando na verdade Deus não tem obrigação de fazer nada, ou melhor, Ele tem obrigação de fazer coisa nenhuma, né? Nada. E muitas vezes nós tentamos colocar Deus contra a parede. E se hoje eu pudesse dar um título para esse vídeo seria Deus não é obrigado. Sabe, aquela expressão super popular, não sou obrigada, não sou obrigada. Então muitas vezes eu imagino Deus assim, diante de algumas coisas, eu imagino Ele falando, não sou obrigado, não sou obrigado, ou o famoso me obrigue a fazer isso por você. Porque assim, gente, eu não quero que fique um mal entendido sobre a personalidade de Deus, sobre o que Ele pode fazer ou quem Ele é. Porque eu acho que Deus, Ele é um Deus assim, abençoador, Ele é um Deus doador. A natureza dele é essa. Não é, sabe, não é um adjetivo que eu dou a Deus de forma momentânea, não, ele é assim, ele é bom, a essência dele é boa, ele é um Deus abençoador, mas como eu já falei, acho que em algum vídeo, existem prioridades, tá, nas nossas vidas, e a partir do momento que a gente começa a colocar a prioridade no materialismo, né, no que eu posso ter, eu acho que a gente deve rever um pouco os nossos conceitos, porque não é ruim. Deus, ele se sente feliz em abençoar aquele que ele ama. Deus, ele se sente feliz em, sabe, em abençoar, enfim. Porém, eu acho que a gente tem que entender que Deus abençoa porque ele quer, tá? Quando ele abençoa porque ele quer. Quando ele dá a benção porque ele quer. Quando ele envia, sei lá, o varão, ou quando ele envia um bom emprego, quando ele envia um carro do ano, a casa mais legal da rua, é porque ele quis, e não porque ele tem algum tipo de obrigação com a gente. Não porque eu fiz assim, eu preguei assim, eu falei assim, por isso o Senhor tem que me dar. Não, Deus, ele faz porque ele quer. Ou seja, se ele quer, porque ele não é obrigado. Porque quando eu quero fazer alguma coisa, de fato eu quero, eu não sou obrigada a fazer aquela coisa, eu estou fazendo porque eu quero. Mas aí qual é a questão de hoje? Muitas vezes nós chegamos para Deus e falamos assim, não, Senhor, porque eu reivindico, porque palavra difícil, gente, de falar assim, porque eu reivindico aquele carro, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Cuidado com esse tudo posso naquele que me fortalece, porque quando Paulo fala, o contexto disso é, posso ter tudo, posso ter nada, naquilo que me fortalece. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas também eu posso estar bem, tá? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é eu posso chegar na concessionária, selecionar o carro mais badalado do momento, mais caro, e falar, porque eu posso tudo naquele que me fortalece, sendo que minha conta está no vermelho. Então, assim, não é por aí. Então, gente, nós fazemos muito isso. De chegar diante de Deus, não, porque, caraca, eu adorei dessa forma, olha, eu dei cambalhota, eu orei daquele jeito, não vai ter como. Deus, ele é obrigado a me abençoar depois dessa. Bom, não é por aí, tá? Então, gente, às vezes nós chegamos diante de tantas situações, né, diante de uma oração, Senhor, por quê? Isso, aquilo outro, eu não aceito, que não sei o que não sei o que lá. Não deve, quando a situação fica difícil, não tem que aceitar mesmo não, sabe? Mas o problema é quando a gente começa a obrigar Deus a fazer alguma coisa.
Eu já escutei algumas pessoas falando, não, porque quando você começa a confessar, né, tá muito certo, tem que confessar na palavra mesmo, com base na palavra, tem que usar a fé sim. Mas eu já ouvi as pessoas falarem assim, não, porque quando você começa a confessar e fazer assim, assado, Deus tem pura obrigação de te abençoar. Não, ele não tem obrigação com ninguém. Ele não tem obrigação de nada, nada. Gente, pelo amor de Deus. Aí a gente começa a cobrar de Deus, a gente começa a colocar ele contra a parede, usar certos macetes para que ele possa nos abençoar. A gente começa a agir na base da meritocracia, né? Eu fiz, então eu tenho que receber por isso, tá? Quando na verdade a gente tem que se espelhar mesmo na natureza de Deus, porque ele faz sem esperar algo em troca, eu acho assim. É a gente fazer algo por alguém sem pensar, caraca, Deus vai me abençoar por isso. Eu falo isso porque eu era uma pessoa assim, né? Eu confesso que às vezes eu ainda tenho uma recaída. Não a questão de Deus vai me abençoar e tal, tipo, não, agora eu vou receber. Mas às vezes quando eu faço alguma coisa que até então, né, é boa, eu fico pensando, caraca, Deus deve ter ficado muito feliz. Aí automaticamente vem, pô, ele deve me abençoar de alguma forma. Mas é muito automático, sabe? Então eu procuro muito me policiar nisso. Porque a gente cresceu, assim, a gente aprendeu, assim, né? A base da troca. Eu fiz, então eu tenho que ganhar pelo que eu fiz. Porém, com Deus, com o Evangelho, é um pouco diferente, porque é a questão mesmo de você fazer sem esperar algo em troca, sabe? É você fazer de coração. Então, quando a gente começa a estipular obrigações para Deus, eu acho que, primeiro, a gente tem que conhecer um pouco mais dele, porque Deus é uma pessoa que tem obrigação com nada. Ele é Deus, tá? Ele é soberano, ele não tem obrigação de fazer nada. Ele não tem, ele faz porque ele quer, porque ele ama, sabe? Então a gente começa a colocar, como eu falei antes, a jogar os macetes, né? Aquelas orações feitas. Não, porque Deus vai me abençoar se eu fizer assim. Se eu fizer o jejum, tipo, de chocolate por um mês, Deus vai me abençoar. Deus vai me dar aquilo que eu quero. Não. Pode ser que ele faça, sim, porque ele conhece o coração de cada um. Mas o jejum também, gente, é por uma vida melhor com Deus. Eu acredito que seja assim, entendeu? Então eu espero que assim esteja ficando claro, porque Deus ele tem sim prazer em abençoar, mas existem prioridades. E onde a questão do materialismo entra, né? Do capitalismo, do quanto mais riquezas materiais eu junto, mais status eu tenho. É um pouco por aí, porque não, a sociedade julga assim, porque o que acontece? Eu falo um pouco pela sociedade cristã, né? Pelo meio cristão. Porque parece que quanto mais você tem, você mostra o quanto mais abençoado por Deus você é, né? Quanto mais eu tenho, mais eu provo que eu tento, né? A intenção da pessoa é provar que Deus ele pode ser representado naquilo que ela tem de material, né? Porque, gente, se eu for tentar representar Deus a partir do que eu tenho materialmente falando, vai vir uma pessoa que às vezes não crê em Deus, não segue a Deus, e vai falar, poxa, eu não sigo o seu Deus e eu tenho mais do que você, e aí? Quer dizer que Deus, ele é Deus a partir do que ele me dá, quer dizer que Deus, ele tem que ser representado a partir do que ele, sabe, me dá ou a partir do que ele é? Porque tem gente que, tipo, se apega mais à presença de Deus, chega mais à presença de Deus, não pelo que ele é, não pela presença em si, mas pelo que Deus pode fazer. Porque Deus, ele pode fazer maravilhas, ele é todo poderoso para isso. Ele pode fazer coisas assim, miraculosas, mirabolantes, que a gente, nos nossos olhos naturais, a gente não entende. Mas assim, eu tenho que entender e me perguntar, eu estou me aproximando de Deus, eu estou buscando a presença dele, por quê? Qual é o motivo? É por ele? É pela presença dele em si? Ou é por algo que ele possa estar fazendo por mim? Pelo carro que ele pode me dar? Pelo namorado ou namorada que ele pode me dar, pela casa que ele pode me dar, pela conta que está no vermelho, ele pode tirar lá do vermelho, sabe? Claro que isso é consequência, sabe? Deus é poderoso para isso, ele faz. Mas a gente tem que entender, nisso tudo que a gente falou aqui, né? Nisso tudo que a gente refletiu, que Deus ele não é obrigado. Entende, gente? Ele não é obrigado. Ele faz porque ele quer. Mas ele não é obrigado.
Eu não posso chegar e falar, Senhor, eu reivindico isso, porque a sua palavra diz, muito válido você orar com base na palavra, muito válido mesmo. Então o Senhor é obrigado. Não, Deus não é obrigado. Você não tem que colocar Deus contra a parede, isso não funciona com Deus. Tá? Colocar ele contra a parede, Deus é uma pessoa assim, eu imagino ele, tipo, a pessoa pressionando ele assim. E aí? Não está funcionando a pressão. Imagina a gente tentando fazer pressão psicológica com Deus. Não funciona. Então, assim, gente, resumindo, Deus não é obrigado. Tá? Ele não é obrigado. Você não tem que obrigar Deus a nada. Deus não tem por obrigação fazer o que você quer. Fazer o que nós queremos, né? Deus não tem por obrigação. Ah, porque eu quero isso. Ele não é obrigado. Senhor, porque eu quero isso. Porque você tem que fazer isso. Não, ele não tem que fazer. Não, ele é Deus, ele não tem que fazer nada. Tá bom, gente? Assim, pode ser que eu tenha falado um pouco rápido, pulado um pouco nas palavras, porque quando gravo vídeo assim de supetão, as coisas vão vindo e eu não tive tempo de organizar. Na verdade, com quase nenhum vídeo eu organizo alguma coisa. O que sair tá bom, seja o que Deus quiser. Mas assim, gente, esse foi o assunto que Deus colocou no meu coração para falar hoje. Eu acho muito importante a gente pensar sobre isso, porque se a gente começar a se basear, né, começar a basear o nosso relacionamento com Deus a partir disso, a partir do você tem que fazer, Deus, e Deus não faz, porque não é por aí, a gente vai começar a ficar muito frustrado. Porque, pô, Deus não fez. Por que que ele não fez? Das duas, uma. Ou a gente se revolta, né, e, porque Deus não fez, então eu não quero mais. Ou a gente começa a se condenar, porque foi como disseram ontem. Hoje eu tô gravando numa terça-feira, ontem foi segunda, tá, gente? Eu não gosto nem muito de deixar essa questão de tempo no vídeo, mas enfim, ontem foi na segunda, nós estávamos no discipulado na igreja, aí quem estava ministrando lá, a palestra falou, né, que se Deus não faz, a gente começa a se condenar. Pô, se Deus não fez, então o problema sou eu. Então das duas, uma, ou a gente se condena, ou a gente se revolta. Quando a gente começa a acreditar que Deus é obrigado a fazer e ele não faz. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que conhecer mais a Deus e o modo dele agir. Porque é muito reflexo do nosso relacionamento com ele, a gente conhecê-lo e saber como ele faz. E a consequência disso é a gente saber que ele não é obrigado. Tá bom, gente? Então, assim, que Deus abençoe vocês, tenham uma semana maravilhosa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.